Bom dia, pessoal, tudo bem? Beleza? Vamos então trabalhar um pouquinho sobre a questão de solos, que é a nossa matéria aí, beleza? Matéria importante, tá? Então vamos lá, antes da gente entrar em assuntos sobre solos, o que nós temos que recordar? Recordar assim, que existem três tipos de rochas: rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas magmáticas vêm do resfriamento e solidificação do magma, podendo ser o que? Intrusiva, formada no interior da crosta, são rochas cristalinas, exemplo, o granito. E há rochas, então, que são magmáticas extrusivas, formadas na superfície, legal? Exemplos vulcânicas, o basalto. Temos as rochas sedimentares, formadas por acúmulo de sedimentos. Esse acúmulo de sedimentos que nós temos importante aí. Nesse acúmulo de sedimentos, nós trabalhamos com diagênese ou litificação, que é o processo que transforma sedimentos em rochas, por exemplo. Podendo ser uma rocha detrítica, como o arenito, formado por restos de outras rochas. Podendo ser o que? Uma química, presença de elementos químicos, como salgema. Nós temos aí, por exemplo, a calcitocarbonato de cálcio, que é em decorrência da água ácida sobre o calcário, essa reação da água dissolver o calcário, tá? Nós chamamos então a transformação de calcitocarbonato de cálcio, e pode ser o que? A característica das orgânicas. Exemplo aí, o calcário que vem de cianobactérias e crustáceos, e também a característica da formação dos combustíveis fósseis, como o carvão mineral, tá? Beleza? Recordar isso aí então? Muito bem. Para formar solo, tá? O solo é chamado pedologia, ciência que vai estudar esse solo, tá? A formação do solo ocorre pela intemperização das rochas. Opa, intemperização, intemperismo, vamos recordar? Intemperismo ou meteorização é o processo que leva ao desgaste da rocha. De que maneira? Se é intemperismo químico, provoca a dissolução das rochas, porque a água é um solvente universal. Tudo bem? Se é o intemperismo físico-mecânico, gelo, vento, impacto da água, por exemplo, legal? A temperatura fragmenta a rocha. Se é biológico, ação dos seres vivos, também fragmenta a rocha. Exemplo, as raízes das árvores, certo? Então o intemperismo, ele vai provocando a dissolução ou a fragmentação da rocha em minúsculos pedaços, correto? Que dá origem ao solo. Então você não consegue arar uma terra na rocha, mas você consegue arar o que nós chamamos popularmente de terra na questão relacionada ao solo. Então não é terra, é solo. Eu estou arando o solo para a agricultura, eu não consigo arar uma rocha, certinho? Então, a questão do solo, quando da transformação da rocha em solo, quando está formando esse solo, chamamos o processo de pedogênese. Muito bem, formamos o solo. O solo também é chamado de regolito. Tá? Um nome estranho, mas ele também é conhecido como regolito, a questão do solo. Beleza isso aí? Tá. Outro fato que nos chama a atenção. O solo, pessoal, ele é formado em camadas, que nós chamamos de perfis. Correto? Desses perfis dá origem aos horizontes. Então nós podemos ter o quê? A questão do horizonte O, matéria orgânica, horizonte A, matéria orgânica e minerais, horizonte E, minerais, horizonte B, riquíssimo em minerais, recebendo materiais dos horizontes A e E, horizonte C, rocha inconsolidada, né? Solo inconsolidado com pedaços de rochas ainda, daí o nome saprolito ou saprólito, correto? E por último, R, que é a própria rocha. Então fica ali de que maneira? Você percebe? Os horizontes O, horizonte A, E, B, C e R. Portanto, você dá uma olhadinha sobre os horizontes do solo. O que vem a seguir? Nós temos que ter uma ideia, pessoal, que esses solos também podem ser o quê? Solos zonais, intrazonais e azonais. Os solos zonais são os melhores solos que existem, porque são solos com maior profundidade, onde há todos os horizontes, que eu falei para vocês anteriormente,
todos os horizontes completos. Então são solos consolidados, são solos antigos, são solos maduros, são solos muito bem desenvolvidos. Exemplo, latossolos, solos profundos. No Brasil nós temos dois importantes latossolos. O latossolo terra roxa, encontrado aqui no oeste paulista, oeste da região sul, que é proveniente do quê? De rochas como basalto e diabásio. Tá? Lembra? Rochas magmáticas, extrusivas. Beleza. Aí vem o solo intrazonal. É um solo ainda em formação, em desenvolvimento, como solos, por exemplo, hidromórficos, alomórficos. Hidromórficos, solos que estão em lugares encharcados, tá? Como, por exemplo, aí a área do Pantanal, áreas de várzea da floresta amazônica, aquele local que a água ainda acumula para depositar sedimentos para formar o solo de várzea. Ou até alomórficos, né, onde há a presença de uma alta concentração salina, justamente por essa água estar depositando aí sedimentos. Então os solos intrazonais são aqueles solos que estão sendo formados comum, margem de rios, áreas de várzea, onde todo ano a água do rio transborda e deposita sedimentos. Ah, você está lembrando o quê? O Vale do Nilo acontece isso, lembra de história? A Mesopotâmia, quando o rio transborda e acumula sedimento nas suas margens, sendo uma região espetacular para o desenvolvimento agrícola, porque o solo é fértil. E o solo azonal é aquele solo que não tem horizonte B. Então você está pisando diretamente no horizonte C. Então eu posso falar que é um solo, por exemplo, litossolo, solo raso, tudo bem? Encontrar até em áreas que sofrem declives, a água não consegue percolar, então ela escoa superficialmente, deixando o solo raso. Aonde? Serra do Mar, as áreas serranas, as áreas de elevações, áreas montanhosas. Eu posso ter um solo litólico, encontrado no sertão nordestino, litólico. Eu estou aqui no solo raso, por falta de chuva, que quem age é o intemperismo físico nessa região. Então o solo é muito raso. Então eu estaria o quê? Pisando sobre o horizonte C, tá? Onde é o que mesmo? O horizonte C? Saprolito, significa o quê? Um solo inconsolidado, é um solo com presença de pedaços de rocha, tá? Ou um cambissolo, que é um solo dessa transição, está formando o horizonte B, ainda eu tenho esses solos cambissolos, por exemplo, tá? Que estão formando o horizonte B. Outro aspecto importante, existe o solo eluvial, que é aquele solo formado e encontrado na área que a rocha foi intemperizada. Exemplo no Brasil, o terra roxa e o massapê. Lembra que o terra roxa é um latossolo proveniente do que? Do basalto, por exemplo. Então eu só posso encontrar solo de terra roxa aonde se encontra rocha basáltica. Eu não posso encontrar em outro lugar. Então o solo é eluvial, solo que se forma, mas permanece no local. Tudo bem? O massapê é outro latossolo. O massapê vem da rocha calcária. Então eu só posso encontrar massapê aonde? Lá na zona da mata nordestina, que é o massapê escuro, proveniente da presença de calcário. Não tem como encontrar em outro lugar. Certo? Eluvial? Agora vem o solo aluvial. Então ele é um solo transportado. Por que a ideia de ser transportado? Ele é transportado pelo vento ou transportado pela água. Então quando chove, o rio transborda, o rio faz o que? Ele deposita sedimento nas suas margens. Ao depositar sedimento nas suas margens, ele está acumulando ali a presença do solo. Então esse solo foi transportado. Sendo transportado, ele é um solo aluvial. Exemplo, o solo de várzea, transportado pela água e depositado, certo? Lembra que o solo de várzea é um solo que hidromórfico, que está em desenvolvimento, está acumulando sedimentos para virar solo, beleza isso? E o solo também que é transportado pelo vento, que é o solo de loess, que é o solo encontrado no vale do Rio Amarelo, na China. Tudo bem? Então essas são as principais características, pessoal, que eu quero que vocês tenham noção sobre solo, beleza? Então, um abraço, fiquem com Deus, até mais.